Olá, estudantes e estudantas, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Vitor Sanches, Biologia entre outras coisas. Hoje a gente vai dar sequência ao conteúdo de corpo humano e vamos falar sobre o sistema circulatório. Todo mundo já deve ter ouvido falar do sistema circulatório. O sistema circulatório é responsável pela distribuição de oxigênio e alimento e pela retirada do gás carbônico e das nossas excretas do nosso sangue, certo? O nosso sistema circulatório é composto pelo coração, artérias, veias, capilares, entre outras partes que a gente vai falar com bastante calma ao longo dessa aula. Vou diminuir aqui minha tela para a gente começar a falar sobre esse sistema tão importante aí, certo? Então vamos lá. Acho que toda vez que a gente vê o sistema circulatório, a gente pensa, a primeira coisa que vem na cabeça é o coração, né? E o coração, ele é a bomba desse sistema. Se vocês pensarem num sistema de distribuição de água, imagina lá no sítio, né? Que para que o sítio tenha água, essa água tem que ser puxada por uma bomba de algum lugar. E essa bomba gera pressão, permitindo que a água saia de um lugar mais baixo para um lugar mais alto, né? O coração também faz isso, ele gera pressão, fazendo com que o sangue circule por todo o nosso corpo, certo? Bom, como sempre, vamos começar com duas questões aí de concursos vestibulares no nosso país. A primeira questão traz uma figura, né, de um coração. Essa figura do coração tem algumas partes e ela faz algumas afirmações a respeito dessa figura do coração. Aqui alternativas de A e escolham uma aí, anotem e depois eu quero ver aquele comentário sobre se vocês acertaram ou erraram a questão. Primeiro deixa eu sair da frente de vocês para vocês poderem ler, né? Aí. Certo? Deu tempo para ler? Vamos para a próxima. A próxima questão é uma questão da Universidade Federal de São Carlos, né? Que fala a respeito da trajetória do sangue no nosso corpo, né? E ela dá algumas hipóteses de se a gente pudesse marcar uma hemácia lá no nosso pé, qual que seria a trajetória que essa hemácia ia seguir. Então escolham uma aí, anotem, e aí vamos seguir com a aula, e no final eu quero saber se vocês acertaram ou erraram, e se vocês acertaram depois de assistir a aula, certo? Então vamos lá. O coração, como eu já falei lá no começo, ele é uma bomba do nosso sistema circulatório, né? Ele tem o tamanho de um punho fechado, isso para cada pessoa o punho é do tamanho diferente e para cada pessoa o coração vai ser de um tamanho diferente também, né? Nossos órgãos são proporcionais aos nossos tamanhos, então se o coração em mim tem esse tamanho de um punho fechado, em você, se você é menor, provavelmente ele vai ter um tamanho menor, certo? Ele fica no meio da caixa torácica e atrás do externo. Então a caixa torácica, que no meio tem o osso externo e o coração fica atrás desse osso. Ele é formado por um músculo que é o miocárdio, né? Músculo, cardio, coração. E ele é revestido por uma membrana externa que é o pericárdio. É uma membrana que reveste todo o coração, chamada de pericárdio. Além disso, ele é revestido internamente por uma outra membrana que é o endocárdio. Então, peri vem de periferia, né, que fica ao redor. Endo é dentro, né? E ele tem artérias coronárias e veias coronárias que irrigam o miocárdio. Então, do coração saem artérias e veias para o próprio coração, porque o músculo do coração precisa de sangue, certo? Ele tem que receber oxigênio e alimento, e esse oxigênio e alimento chega através do sistema sanguíneo, do sistema circulatório, certo?
Então aqui uma figura demonstrando o pericárdio, né, que fica ao redor do coração. Ele tem o pericárdio fibroso que fica por fora e o seroso que fica por dentro. Então o coração é composto por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Ele tem uma extremidade inferior voltada para a esquerda, então o coração ele tem um desvio para a esquerda. Por isso que a gente sente o pulso, a pulsação mais do lado esquerdo do que do lado direito, certo? E ele funciona como uma bomba, fazendo uma contração, que a gente chama de sístole, e a diástole, que a gente chama de dilatação. Lembrar que essa dilatação é porque ele se enche de sangue, não porque tem um músculo para fazer com que ele relaxe, certo? Então o músculo faz a força de contração. Aí vem o sangue que está vindo pelas artérias e veias, enche ele de novo, ele relaxa, contrai de novo, enche, contrai. Assim ele vai funcionando e levando sangue para todo o corpo, certo? A extremidade inferior é voltada para a esquerda, sístole e diástole, e ele tem valvas, né? Então, há valvas aqui entre o átrio direito e o ventrículo direito, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, e o ventrículo direito e a artéria pulmonar. A válvula que fica na parte do lado direito, entre o átrio direito e o ventrículo direito, ele recebe o nome de tricúspide. Por quê? Ela é composta por 3 válvulas, né, que são essas partes da válvula. E a válvula atrioventricular esquerda, ela é chamada de bicúspide ou mitral, certo? Bom, olhando então um corte do coração para ver as válvulas, a gente vai ver válvula tricúspide, olha lá, 1, 2, 3 válvulas formando a válvula tricúspide. Válvula mitral, 1, 2 válvulas. A válvula aórtica, formada por 3 válvulas. E a válvula pulmonar, formada por 3 válvulas. O fluxo do sangue vai seguir o seguinte percurso no coração. Do átrio, ele vai para o ventrículo e do ventrículo para as artérias. Se a gente estiver falando do lado esquerdo, vai do ventrículo esquerdo para a aorta, e aí passa pela válvula aórtica. Se a gente estiver falando do ventrículo direito, vai do ventrículo direito para a artéria pulmonar, e aí a gente fala de válvula tronco-pulmonar. Além disso, o coração tem uma região que é o nó sinoatrial, que determina o ritmo das batidas do coração, que é independente do sistema nervoso central e fica no átrio direito. Vocês já ouviram falar de morte encefálica, mas o coração continua batendo? Então, olha lá, ó. Aqui a gente tem o sino que faz... Desculpa, eu dei uma... aqui. O nó sinoatrial que faz o coração bater. E ele não tem conexão com o sistema nervoso central. O que acontece é que ele percebe se o sangue está muito ácido, ele aumenta a pulsação do coração. Se não está neutro ou fica em repouso, que é em torno de 60 a 80 batimentos por minuto em repouso, certo? Mas ele não depende do sistema nervoso central. Então a pessoa pode ter morte encefálica e o coração continuar batendo. O cérebro não está funcionando mais, mas o coração continua batendo. Essa pessoa é considerada então com morte cefálica e ela vai ser candidata à doação de órgãos, né? Então, continuando, para vocês terem uma ideia de como o sangue funciona então dentro do nosso coração, o sangue chega do corpo pelas veias cavas, tanto a superior quanto a inferior. A superior vem trazendo sangue de toda a região acima do coração e a inferior vem trazendo sangue de toda a região abaixo do coração. Isso desemboca no átrio direito, e esse átrio direito ele empurra o sangue para o ventrículo direito. O sangue só consegue seguir esse único percurso, porque se a válvula tricúspide estiver funcionando bem, não tem refluxo, ele só consegue vir para essa direção. Quando o ventrículo se contrai, ele manda o sangue para a artéria pulmonar, e esse sangue vai ser oxigenado nos pulmões,
e vai voltar pelas veias pulmonares agora para o átrio esquerdo. No átrio esquerdo, o sangue vai passar para o ventrículo esquerdo e quando o coração bater, agora sim o sangue vai para o resto do corpo pela aorta, certo? Então, a gente consegue sentir esse coração pulsando, não só colocando a mão no peito, mas em algumas regiões do nosso corpo, como por exemplo aqui no pulso, se a gente colocar o dedo aqui e não apertar, a gente sente que aqui tem uma artéria e essa artéria está pulsando. Detalhe, só a artéria pulsa, tá? Por quê? A artéria é da onde o sangue sai, o sangue acabou de sair do coração e ele está indo para o corpo. Então o sangue vai com pressão, que é aquela pressão arterial que mede, com o mangote, quando a gente vai ao hospital, vai ao médico, ele faz essa medida. Então lembrando, o sangue vem do corpo para o átrio direito, vai para o ventrículo direito, vai para os pulmões para ser oxigenado, volta dos pulmões para o átrio esquerdo, cai no ventrículo esquerdo e depois vai para o corpo, tá? O batimento normal em repouso é de 60 a 80 batimentos por minuto, E isso aumenta se tiver alguma emoção forte ou algum tipo de exercício. Por exemplo, eu dando aula para vocês, é possível que meu batimento cardíaco esteja maior do que o que seria do repouso. Eu vou usar aqui meu celular para medir, só para vocês terem uma ideia. Ele faz essa medição. Então aqui, ó, medir, coloco o dedo aqui atrás no sensor. Então ele vai olha lá, ele está medindo a frequência cardíaca. Olha lá, 76. Então eu estou com um batimento cardíaco equivalente ao batimento em repouso. Agora que eu lembrei que eu posso estar na frente de vocês, Desculpa se vocês não estavam enxergando. Vou dar uma passeada nos slides anteriores para vocês terem uma ideia. E aí o fluxo do sangue no coração, que é o mesmo desse slide aqui. E aí como é que funciona essa circulação quando a gente leva em consideração o corpo todo? Funciona exatamente desse jeito. Do ventrículo esquerdo, o sangue vai e se distribui para todo o coração, para todo o corpo. Ele passa pelos capilares e depois volta para o lado direito do coração para ir para o pulmão e depois voltar para o lado esquerdo do coração. Por isso que a gente fala que a gente tem uma circulação dupla, tá? A gente teria uma grande circulação, que é essa do corpo todo, e uma pequena circulação, que é essa aqui, coração, pulmão, coração, tá? Olha lá, então a gente teria uma circulação sistêmica e a circulação pulmonar, A circulação sistêmica, o sangue oxigenado sai do ventrículo esquerdo para o corpo. As artérias vão se ramificando, formam arteríolas e depois os capilares. Tem trocas entre o sangue e as células que ocorrem nos capilares, e os capilares vão se unindo, formando vênulas, depois veias, e aí tudo isso desemboca em duas grandes veias, que é a veia cava inferior e a veia cava superior. A veia cava inferior recolhe o sangue da região inferior ao coração, daqui para baixo, e a veia cava superior recolhe o sangue da região superior do coração, certo? A circulação sistêmica ou grande circulação é quando o sangue sai do coração, vai para todo o corpo e volta para o coração. Ele circula todo o corpo em 1 minuto. Então, coração, a gente vai ter aí 70, 80 batimentos por minuto. E nesse 1 minuto, o sangue que saiu do meu coração circulou todo o corpo, voltou para o coração, foi para os pulmões e voltou para o coração. 1 minuto, certo? A pequena circulação é a circulação pulmonar. É quando o sangue vai aos pulmões pelas artérias pulmonares direita e esquerda e volta ao coração pelas veias pulmonares. Aí a gente tem uma diferença aqui, sangue oxigenado e o sangue pobre em oxigênio. O sangue oxigenado a gente chama de sangue arterial e o sangue pobre em oxigênio a gente chama de sangue venoso.
Mas não se esqueçam, porque pode dar a impressão. Sangue arterial é aquele que está em artérias. Não. Por exemplo, na artéria pulmonar circula sangue venoso, porque ele não está oxigenado, ele está indo buscar oxigênio no, coração, no pulmão. Então, quer dizer, não é sangue arterial é da artéria, sangue venoso é da veia, ok? Sangue arterial é o sangue oxigenado e o sangue venoso é o sangue pobre em oxigênio. Ele muda inclusive de cor. O sangue oxigenado é um vermelho vivo, tá? Um vermelhão mesmo. Já o sangue pobre em oxigênio é um vermelho escuro, quase arroxeado. É aquele que você tira quando você vai no laboratório, né? Que a enfermeira pega o sangue da veia aqui do braço. É sangue venoso, tá? Sangue arterial é muito raro precisar tirar. É só se a pessoa tiver tido algum problema de oxigenação e quer confirmar qual que é a porcentagem das hemácias da pessoa que está sendo oxigenada e a medida do infravermelho não é o suficiente, né? Aí é feita a coleta do sangue arterial para fazer essa análise. Esse meu celular, o Samsung, o Galaxy S6, ele faz essa medida da oxigenação do sangue, tá? Também aqui, ó. Faz uma medida de estresse que ele passa a oxigenação do sangue. Mesma coisa, segura lá atrás. Às vezes ele é um pouco chato esse sensor, mas... Olha lá. Ele vai medindo, ele tá me dando bronca que eu não tô pondo o dedo do jeito correto. Tá quase. Olha lá, deu 77 batimentos por minuto, com 98% das hemácias oxigenadas, né? Porque ele tem um sensor infravermelho aqui que faz esse tipo de medição. Que é o mesmo quando a gente chega no hospital para ser atendido pronto-socorro, coloca no nosso dedo assim e dá as mesmas informações, né? Mas às vezes essa informação não é suficiente para o médico saber o que ele quer saber, e aí vai coletar sangue arterial, mas é em casos bastante raros, tá? Bom, quando o coração contrai, que a gente tem a sístole, ele gera uma pressão dentro das artérias, e essa pressão normal é de 120 milímetros de mercúrio. Quando o coração relaxa, a pressão normal é de 80 milímetros de mercúrio. Por isso que o pessoal fala da pressão 12/8, né? Isso seria uma pressão normal de uma pessoa saudável, jovem, sem problemas de circulação ou qualquer coisa assim, tá? Ter pressões abaixo disso não costuma ser um problema, tá? Agora, pressão maior do que isso pode ser um problema, porque pode causar enrijecimento das artérias e, em alguns casos, se vocês imaginarem o encanamento da sua casa, se a pressão for maior do que o encanador previu, o cano estoura, né? E imagina se estourar um cano no cérebro. A gente tem o chamado derrame, o AVC, né? Que é o AVC hemorrágico. Então, a pressão ela tem que ser sempre controlada para manter nesse 12/8, que é o que é considerado pressão saudável, certo? Então, só para fixar, né? Aqui a gente tem a grande circulação, partindo do lado esquerdo do coração para o corpo e voltando para o lado direito do coração. E a pequena circulação, partindo do lado direito do coração para todo o pulmão, voltando pelo lado esquerdo do coração, certo? Aqui uma animação só para ilustrar como que funciona essa pequena e grande circulação. Falando então de artérias, veias e capilares agora. As artérias e veias têm paredes com 3 camadas de tecido, tá? Tem a túnica adventícia, a túnica média, tecido conjuntivo e a túnica íntima, certo? As duas têm as mesmas camadas. A grande diferença é que a artéria tem a parede mais grossa, com mais músculo. Essa túnica média é formada de musculatura lisa, tá? Esse músculo ele consegue absorver a pressão que o coração gera. É lógico, naquele limite dos 12/8. Se passa disso, começa a gerar problema. Nas veias, o sangue não circula com pressão. Então, até se você for no seu braço, nessas partes arroxeadas, né, que são veias e
colocar a mão aqui, você não vai sentir nada, porque o sangue está voltando, ele não tem mais a pressão que ele tinha quando ele saiu do coração, certo? Além disso, muitas vezes esse retorno pode ser lento e algumas partes do nosso corpo ajudam a acelerá-lo. Inclusive, uma parte bastante famosa são as panturrilhas, né? As nossas panturrilhas ou batata da perna, elas são consideradas como corações acessórios, porque o sangue desce lá para baixo nos nossos pés, aí ele tem todo um caminho de lá de baixo até o coração para fazer, e se ele ficar muito lento, isso pode gerar coágulos, né? A tal da trombose. Eu já fui vítima de uma trombose, é um negócio bastante perigoso que causa a morte de algum número de pessoas aí no mundo, tá? Bom, como é que funciona isso? O sangue desceu lá para o pé, ele precisa voltar e as nossas veias das pernas têm válvulas, tá? Essas válvulas impedem o refluxo sanguíneo. E aí, quando a gente contrai o músculo da batata da perna, da panturrilha, a gente contrai, a gente aperta essas veias também. E isso faz com que o sangue force o sangue a voltar para o coração, tá? É lógico que essas válvulas têm que estar funcionando bem para que isso aconteça, certo? Se a gente tem algum problema aqui, se a gente tem uma trombose, vai obstruir, ou se alguma válvula dessa para de funcionar, ou se por algum motivo o sangue tem dificuldade para voltar, fica muito tempo sentado, ou fica muito tempo em pé, no mesmo lugar, parado, tudo isso pode fazer com que essas veias dilatem, e aí a gente tem as varizes, né? Varizes são problemas do nosso sistema circulatório, que muitas vezes até precisa de cirurgia, certo? Outra parte do nosso sistema circulatório é a nossa circulação linfática, tá? Então, o sangue ele é composto por células, como as hemácias, e pela parte branca, né, por um líquido, que é a linfa, que é esse líquido intersticial. Quando o nosso sangue chega nos capilares, as células ficam dentro dos vasos sanguíneos, mas a linfa sai dos vasos sanguíneos e vai banhar diretamente os tecidos. E aí ela não pode ficar só lá, ela tem que voltar para o sangue para que ela seja circulada no nosso corpo de novo. Quem recolhe essa linfa e traz ele de volta para o nosso sangue é o sistema linfático, tá? Além disso, esse sistema linfático absorve gorduras do nosso intestino, quando a gente se alimenta de alimento gorduroso, inclusive muda a cor da linfa, né? E participa do sistema imunológico. Ela recolhe as células imunológicas que estão atacando determinadas partes que são reconhecidas como intruso e gera novas células também. Isso faz com que, quando a gente tem algum tipo de infecção ou alguma coisa que hiperestimule o nosso sistema imunológico em uma determinada região, gere nódulos na gente que a gente chama de íngua. São nódulos geralmente dolorosos, comuns na região do pescoço. A amígdala faz parte do nosso sistema linfático também, então se a gente vai no médico, está com dor de garganta, ele apalpa, né, a amígdala para ver se ela está inchada. Pode inchar a região da axila também, né? São regiões onde pode acontecer de ter as ínguas, né? Região inguinal, né? Região da virilha. São áreas que têm esses nódulos do nosso sistema linfático que podem inchar e inflamar, gerando as ínguas, tá? Além disso, fazem parte do nosso sistema linfático aí o baço, né, o timo, são glândulas que participam do nosso sistema linfático. Ok? Então, voltando para as nossas questões lá do começo e já caminhando para o fim da aula, a figura ilustra o coração, certo? Então, a sístole, indicada pelas setas 1 e 2, está ocorrendo nos ventrículos. Nos ventrículos, não são nos átrios. Então, a gente tem 3 possíveis alternativas. E promove a redução da pressão das artérias aórtico-pulmonares? Não, né? Quando contrai aqui, aumenta a pressão nas artérias aórtico-pulmonares, né? Promove a redução da pressão das artérias cavas. Não tem artéria cava, né? Veia cava. Promove o aumento da pressão das artérias aórtico-pulmonares? Essa aí, né? Então, essa aí, eu na frente de vocês de novo, me desculpem aí. Essa aí é a letra E,
ok? Acertaram lá no começo? Se acertaram, deixa um comentário aí para mim, tá? Deixa eu sair da frente de novo. Esse negócio dessa telinha às vezes complica a vida. Se pudéssemos marcar uma única hemácia no sangue de uma pessoa quando de sua passagem por um capilar no sanguíneo no pé, então marca lá no pé, e seguir seu trajeto pelo corpo a partir dali, detectaríamos sua passagem sucessivamente pelo interior dele. Está saindo do pé. Vai voltar por artéria? Não, a artéria é o que sai do coração para o corpo. O que volta do corpo para o coração são veias. Tá, então ela vem por veias. Das veias ela vai para artérias? Não, das veias ela não vai para artéria, ela vai para o coração. Vai para o pulmão? Não, vai para o coração. Do coração vai para artérias, chega no pulmão, é oxigenado, volta por veias para o coração, vai para artérias de novo, para o corpo em capilares, certo? Então, também letra E. Beleza, gente? Essa aula ficou mais curtinha, o sistema circulatório é um pouco mais simples do que os outros que a gente viu até agora. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não deixem aí de se inscrever no canal e deixar um joinha aí pra gente saber que o trabalho está surtindo algum efeito e está sendo útil para vocês. Beleza? Grande abraço a vocês aí. Até mais. Fiquem em casa, cuidem-se. Não se esqueçam que o coronavírus está aí à espreita. Tchau, tchau.